Então o que a gente viu até agora? Se eu tenho uma ausência de CRM, então eu não tenho visão, então o vendedor não liga, então eu tenho poucas reuniões. Então, de fato, a ausência de CRM é o porquê a gente tá fudido, que faz com que a gente não alcance o nosso objetivo. O que a gente precisa agora? A gente precisa pegar então a causa raiz de uma injeção. Esse é o termo que a gente usa aqui. A injeção nada mais é do que a solução da causa raiz. Aqui você já pensa qual poderia ser a injeção. A injeção é, já que se eu não tenho CRM, então eu não tenho visão, então eu não tenho poucas reuniões, por isso é o motivo que eu tenho travadores que fode eu chegar onde eu quero. Então eu preciso pensar uma injeção, uma solução, que aqui você pode pensar que é implementar um CRM. Aí a gente tem o próximo exercício que vai avaliar se essa injeção realmente é a que vai gerar o melhor resultado e o seu cliente, a empresa, os stakeholders vão aceitar isso ou vai haver um conflito nessa tomada de decisão. Então a nossa próxima árvore ela é bem simples. Lembrando que a gente passou pelo IOMAP, árvore de realidade atual, árvore de realidade futura. Dentro da árvore de realidade atual tinha lá os efeitos desejados, tinha os fatores críticos de sucesso aqui no nosso IOMAP, mas basicamente a gente está na terceira árvore, está na terceira ferramenta, que é bem simples. Se eu aplicar a injeção, eu vou usar o mesmo mecanismo do C, então. A gente fez o C, então, aqui na árvore de realidade atual. Ausência de CRM, se a ausência de CRM, então não tenho a visão do que está acontecendo, então o vendedor não liga, então eu tenho poucas reuniões. Todos os problemas, todos os efeitos indesejados estão conectados nessa causa. Vou aplicar uma injeção. E agora eu estou na árvore de realidade futura, que é para checar se essa injeção, a árvore de realidade futura, vai acabar com todos os problemas. Se eu implementar um CRM, então eu vou ter uma visão do meu pipe, então meu vendedor vai começar a ligar, então eu vou ter mais reuniões. Se então eu resolvo todos os problemas, todos os efeitos desejados, eu já terminei minha árvore de realidade futura e eu posso seguir em frente. Porque a pergunta que a gente está respondendo aqui é, se fizer X, então, o que acontece? Eu realmente resolvo o meu problema? Aí beleza, é bem simples, é exatamente isso. Só que aí vai ficar um pouquinho mais complicado. Pô, então a solução, a injeção é um CRM. Implementar um CRM, porque se eu implemento um CRM, eu resolvo todos os efeitos indesejados. Então se eu fizer X, então eu soluciono o problema? Soluciono, beleza. Mas aí vem uma próxima pergunta que é, por que ninguém fez isso ainda? Aí a gente tem uma próxima ferramenta de raciocínio lógico, que é a nuvem de conflitos. Porque, pô, talvez o cliente tenha avaliado essa opção. Por que ele ainda não tomou essa decisão? Eventualmente existe um conflito interno. Então, essa nuvem de conflitos, ou uma nuvem de evaporação de conflitos, ela vai surgir quando o cliente falar coisas do tipo assim, não posso implementar o CRM, eu não quero gastar mais. Ou seja, tem um conflito. A gente usou a árvore de realidade futura, depois de ter feito uma árvore de realidade atual, depois de ter mapeado os objetivos, e a gente entendeu que, se eu implementar o CRM, eu vou resolver todos os problemas. Mas agora ele está dizendo, mediante toda essa análise, que ele quer fazer isso sem gastar mais dinheiro. Então a gente tem uma ferramenta para nos ajudar, logicamente, a resolver esse conflito. Da onde a coisa começa? Ela começa do objetivo em comum. Você e o cliente têm o mesmo objetivo, que é lucrar mais. Essa ferramenta, ela tem como essência um dos princípios do TLC, que é as pessoas são boas. A gente quer a mesma coisa. Então não é que o cliente é burro, o cliente não entendeu, o cliente quer algo diferente. A gente tem que partir do mesmo objetivo. A gente quer a mesma coisa, a gente quer. Beleza, então a gente tem um conflito. Então, ó, eu tenho uma primeira necessidade, que é de eficiência. Para ter eficiência comercial, eu preciso de um CRM. Foi por isso que a gente chegou. A gente partiu de uma necessidade A, que é a necessidade de eficiência, e uma solução. Beleza, esse é o lado A. E o lado B diz que para bater o lucro de 10 milhões, eu preciso proteger o caixa. Para proteger o caixa, então, eu preciso não fazer o CRM. Porque custa dinheiro. Então essa aqui é a nossa necessidade B e a nossa solução correlacionada B, e aqui a gente vai ter um conflito. Um precisa de eficiência e pensou no CRM, o outro quer proteger o caixa, por isso não quer ver CRM. Os dois querem a mesma coisa, que é o objetivo de lucrar mais. Então, usando essa ferramenta, você vai mostrar para o cliente, lembrando que só vai usar isso se houver um conflito. Ele pode ter topado e você não precisa dessa ferramenta. Ela é uma arma na cinta, que você vai usar só quando for necessário. Qual que é a questão? A gente precisa evaporar essa nuvem. Isso aqui é uma nuvem. Duas necessidades conflitantes, mas para o mesmo objetivo, que levam a soluções conflitantes. A gente precisa evaporar essa nuvem. Qual que é a evaporação dessa nuvem? A gente precisa partir que existe uma premissa equivocada aqui. Qual que é a premissa equivocada? A premissa que o cliente está entendendo que, para lucrar mais, ou seja, em relação a receita e lucro, e proteger o caixa, ele precisa não gastar com CRM. Mas se eu fizer uma conta e mostrar para ele que o CRM custa apenas 10 mil reais, e o resultado do CRM é 2, 3% a mais de conversão, e esses 2, 3% a mais de conversão são 20 mil reais de margem de contribuição no final do fluxo de valor, mostra para ele que, na verdade, gastar com CRM protege o caixa, não destrói o caixa, porque ele viu como uma despesa e não como uma receita. Ou seja, a premissa que levou a essa ideia estava equivocada. Então, nós sim queremos proteger o caixa. Mas a injeção de um CRM que vai gerar ROI, porque a gente fez essa análise, ele vai garantir que a gente consiga o que você quer, que é proteger o caixa, e consiga o que eu quero, que é dar mais eficiência para o processo, e junto a gente consegue lucrar mais.